Olá, vamos agora iniciar mais uma aula, onde falaremos um pouquinho sobre classificação de artigos hospitalares, tá? Nos artigos hospitalares, né, nós temos três categorias para poder avaliar o grau de risco, né, que pode ser provocado na infecção dos nossos pacientes. E aí nós temos artigos críticos, semicríticos e os não críticos, né? Os artigos críticos são aqueles materiais que a gente vai utilizar, né, no paciente e é onde ele pode provocar algum tipo de infecção, porque ele vai agir, ele vai ser introduzido diretamente no tecido do paciente, tá? Ele vai estar estéril, mas ele vai estar agindo. Os semicríticos são aqueles que entram em contato com a mucosa do paciente que possa estar íntegra ou não íntegra, tá? E nesse caso pode ter alguma lesão acidental durante o procedimento. E o não crítico são aqueles materiais que não vão entrar em contato com uma pele lesionada, né? Ela vai estar simplesmente na pele íntegra, né? E ela oferece baixo risco de infecção. Como eu vou proceder com o artigo crítico? Né? Com esses materiais, a indicação é esterilização, tá? O artigo semicrítico a esterilização não é obrigatória, porém é desejável, né? A indicação de, no mínimo, aí, é uma desinfecção de alto nível. Já o artigo não crítico, dependendo do grau de contaminação, a gente vai avaliar que tipo de limpeza, né? Porque acaba sendo considerado uma desinfecção de baixo ou médio nível. E quais são os exemplos que eu posso dar? No crítico, eu posso dar lá todos os instrumentos cirúrgicos, os catéteres, né, os dispositivos. O semicrítico é equipamentos de anestesia e endoscopia. E o não crítico, né, são as comadres, papagaio e o termômetro. Aí, nessa imagem, vocês estão vendo os materiais que são utilizados, né, em artigos críticos, semicríticos e não críticos. E no processo de artigos hospitalares, nós temos que descontaminação é um processo que visa destruir micro-organismos patogênicos, né? Então, tudo que tiver ali de contaminação na superfície, né? Eu preciso realizar essa desinfecção, essa descontaminação, tá? Então, eu preciso o quê? Remover toda essa sujidade por meio de ficção, fazendo o quê? Fazendo uma bela de uma lavagem, né? Onde eu vou utilizar água e sabão e os produtos necessário que se encontram na minha instituição. E aqui vocês vão ver um pouquinho, né? Nós vamos falar sobre 4 itens muito importantes, que é limpar, né? Desinfecção, pasteurização, né? E esterilização. Então, sabemos que limpar, né? É um procedimento que deve sempre proceder de desinfecção e esterilização, né? Então, quanto mais limpo tiver o material que a gente vai utilizar, melhor, porque a chance de infecção dele é pequena. Quando a gente fala de desinfecção, é um processo de destruição de micro-organismos, né? Ele já está no processo no estado vegetativo, né? Com exceção daquelas que têm forma mais esporuladas, que elas são resistentes, tá? E aí a gente vai utilizar o quê? Agentes físicos ou químicos, tá? Que vai ser aplicado tanto no artigo como na superfície do ambiente, tá? A pasteurização, ela é uma desinfecção realizada em lavanderia, né? Que a gente vai utilizar ali a autoclave, a estufa, entre outros, né? E vamos manter ali uma água com temperatura mais ou menos de 60 a 90 graus, mais ou menos ali no máximo 10 minutos, né? E nós vamos fazer toda a questão de desinfecção dos artigos hospitalares para ter o quê? Para que o nosso paciente, né, venha utilizar o material de forma adequada. E a esterilização, que é um processo que a gente usa, né, para destruir toda forma de vida microbiana, né? E quem ajuda na destruição delas são a autoclave, né, o vapor a seco e a estufa, tá? Então, porque lá eu vou estar utilizando glutaraldeídio, óxido de etileno, entre outros produtos que têm essa facilidade de destruir esses micro-organismos. E aí, nós falando um pouquinho de classificação
de áreas hospitalares, nós sabemos que é importante e a frequência que nós temos que ter de limpeza no nosso hospital é muito grande, né? Por quê? Para evitar com que haja risco de infecção, né? Que os nossos pacientes não venham a sofrer por infecção por um erro nosso. E aí nós temos na área crítica, né, aquelas unidades ambiente que tem um risco maior de transmissão de infecção, que é a UTI, que é o centro cirúrgico, né, o centro obstétrico, a área semicrítica, né, que todos os compartimentos são ocupados por pacientes com alguma doença infecciosa baixa. A gente vai ver lá na clínica cirúrgica, né, que a gente pode ter esse tipo de paciente. E não críticos são os que estão ali na parte administrativa, né, que é a unidade de internação, que querendo ou não, a gente acaba tendo contato, a gente tem que saber como lidar. Os métodos e frequência de limpeza, desinfecção e descontaminação, né? A limpeza, já falamos que ela tem um papel importante de reduzir os micro-organismos, né, que estão ali na superfície do hospital. Nós vamos fazer uma descontaminação, né, onde vai ser aplicado algum produto para ajudar nessa remoção, né, desse conteúdo. Na desinfecção, a gente vai acabar removendo toda essa matéria orgânica, né, e fazendo com que haja uma desinfecção de forma correta e que as limpezas sejam feitas constante, né? E que após as limpezas sejam passado um pano com água e alguma solução utilizada pela empresa. A limpeza das áreas hospitalares é um procedimento que visa remover sujidade e detritos orgânicos de superfície inanimadas, né? Então, o agente químico utilizado na limpeza é o detergente, pois ele tem uma composição melhor, né, do que o detergente que nós temos dentro de casa. A equipe de enfermagem sabe que tem um papel importante em questão de infecção, né? Nós temos uma trajetória aí de transmissão, né, dessa infecção para os nossos pacientes, onde isso é muito triste porque mostra que nós estamos quebrando algum tipo de barreira, né? Então, na verdade, nós temos os pacientes para prevenir, para cuidar e não fazer com que eles fiquem doentes, que eles venham adquirir algum tipo de infecção, tá? Esse não é nosso intuito. Toda equipe de saúde tem a responsabilidade com relação à prevenção de infecção hospitalar. Sabemos que temos que utilizar todos os nossos equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, né? As técnicas assépticas têm que estar impecável, né? Todos os profissionais têm que estar totalmente regrados e falando a mesma coisa, né? Temos que deixar, questão de ginecologia, deixar o ambiente, né, a sala do médico totalmente asséptica, tá? Eu vou ter que fazer asepsia, então pode ser que nesse processo de limpeza, de asepsia, né, de técnicas corretas, os nossos profissionais de saúde, eles acabam fazendo com que haja uma melhora, né, dessa propagação de infecção. A partir do momento que eu tomo cuidado, que eu faço higiene, que eu lavo as mãos, que eu coloco os meus EPIs, o risco desse paciente vir a ter uma infecção é praticamente é mínima, na verdade, né? E aí, depois de tudo isso, nós vamos falar de uma normatização que nós temos aí, que é a NR32, uma norma regulamentadora que diz que, né, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, do Emprego, que estabelece medidas de proteção e segurança. Segurança para quem? Para nós trabalhadores, tá? Mas não só para nós de hospital, mas também de escola ou que estão fazendo algum tipo de pesquisa. Porque, na verdade, o objetivo dessa norma, né, é mostrar o risco que nós temos de nos contaminar, de adquirir algum tipo de doença, né? Então, eles querem, na verdade, que a gente se previne
do acidente que a gente possa vir a sofrer, né? Se a gente trabalhar de forma inadequada, se a gente não seguir nossas normas. Lembrando, a partir do momento que você não assume, se você não corresponde às normas, você acaba pagando uma multa, tá? Que mais? Acabei de falar, todo descumprimento de norma de segurança e medicina do trabalho poderá provocar aplicação e pagamento de multa imposta por auditorias físicas do trabalho, né? Então, não cumpriu uma norma, alguém foi lá e te notificou, você vai acabar pagando por isso, tá? Ah, mas eu conheço o rapaz que trabalha a respeito da NR, ele tá me falando, vocês têm que entender que vocês precisam trabalhar de forma segura, né? Então vocês vão tirar adornos, vocês não vão andar de cabelo solto, as unhas têm que estar limpa, impecável, sem sujidade, né? Então não adianta descumprir uma norma e achar que vai ficar impune. Não, eles vão aplicar, né, essa multa em forma, vocês vão aplicar uma multa, né, onde vocês vão pagar essa multa. Então, é algo muito desagradável, né, sabendo que esse descumprimento que você está cometendo, você está fazendo com que algum paciente venha a correr algum risco de infecção e, às vezes, um risco muito grave, né? Uma outra parte que a NR cobra muito a respeito é que ela trabalha ali com a medicina do trabalho e eles cobram muito a nossas questões de vacinação. Então, as vacinas mais cobradas são tétano, difteria, hepatite B, hepatite C e HIV, tá? O profissional de enfermagem deve entender a convocação para receber a vacina, né? Pois nós, além de evitar infecção, né, que a gente está prevenindo aí qualquer tipo de infecção, vírus, bactéria, nós temos que entender que se a gente não toma a vacina, nós não estamos nos prevenindo, porque nós possamos ter algum paciente que tem algum tipo de alteração de algum vírus, né? E nós não estamos totalmente protegidos, a gente pode vir adquirir essas patologias, tá? O risco biológico, né, considera como risco biológico a probabilidade da exposição a agente biológico, tá? Então, se nós tivermos contato, né, nós ficarmos muito exposto, tem esse perigo, né? Em relação os pérfuros cortantes, o profissional de enfermagem, eles são campeões, né, de fazer procedimento errado. Mas que procedimento errado? Encapar agulha, né? Que mais? Não se atentar que a caixa de pérfuro ela já passou da linha que ela tem demarcada, né? Nessa questão, quando tem algum tipo de acidente, eu tenho que colher um exame rápido, eu tenho que conversar. Se o paciente se encontra lá, eu tenho que conversar, explicar que eu preciso fazer um teste, né? Então, é um paciente de fonte segura. E quando há contaminação e o paciente vai embora, a gente vai colocar como contaminação de fonte desconhecida, né? Mas lembrando que para a gente cometer um acidente com pérfure, foi uma desatenção, né? Eu tenho uma caixa, peguei plantão, vi que a caixa de pérfure está cheia, eu vou continuar? Não, eu fecho, abro uma nova caixa, né? Porque tanto vocês como os colegas de vocês podem sofrer algum tipo de acidente, né? O que o empregador deve vedar, né? A utilizações de pias para outros tipos de manuseio, de utilização, tá? Não podemos formar dentro do hospital, nem usar os adornos, como já falei. Guardar alimento em local inapropriado, como a geladeira do postinho de enfermagem. Jamais vocês podem fazer isso, porque ela tem medicação e ela não está pronta nem apropriada para receber nenhum tipo de alimento, tá? O uso de calçado aberto é proibido, foi proibido, todos nós já sabemos que é o croque, porque ele é fechado. Tira o brinco, tira o sapato. Se eu tenho piercing, eu vou proteger esse piercing, né? Eu vou colocar um adesivo.
ou tem algumas instituições que mesmo assim eles obrigam você a estar retirando. Então, é mais uma norma aí da NR32 de cobrar isso. E uma outra coisa que a segurança do trabalho acaba cobrando, né, é a utilizações dos EPIs, como máscara, gorro, óculos, entre outros, né? E os colaboradores da área de saúde às vezes são muito teimosos e birrentos e acabam não fazendo a utilização. Isso acaba complicando também a nossa situação na empresa, tá? O empregador pode dar ambientes próximos ao ponto de trabalho para a realização de refeições complementares, né? A proibição do uso de adorno deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde. Só que temos que lembrar que agente biológico, né, também, quando a gente tem esse tipo de exposição, a gente tem que se manter, é, tomar um pouco mais de atenção e se manter totalmente focado com o que nós temos que estar realizando, né? Aí a gente dá um choque aí de atenção. O que tem que, já foi dito várias vezes, os equipamentos, tá? Ter uma parceria legal com a CCH para a gente estar podendo discutir caso. Eles sempre mandam planilhas para a gente poder saber quem são os pacientes que estão em isolamento, quem não está em isolamento, né? Tem algum paciente que apresentou algum processo infeccioso, eles fazem um levantamento e eles vão seguir, orientar se já retira o medicamento, se entra o medicamento, né? Máscara agora é algo que já está, a utilização está muito grande, mas precisamos utilizar e descartar as nossas agulhas, né? Todos os nossos pérfuros na caixa adequadamente, tá? O risco químico compreende a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho, né? Então, a gente sempre tem alguma coisa de forma líquida, sólida, que achou e colocou na boca, né? Ou por algum, dentro do hospital mesmo, alguma dessas redes de oxigênio, né? Nós temos algum equipamento que tem algum risco químico, a gente pode acabar inalando isso e se prejudicando, né? O que a gente sabe é que as gestantes, né, praticamente, elas não podem ficar, né? Elas têm que se afastar. Por qual razão? Porque esse líquido, ele pode fazer com que essa paciente acabe adquirindo ou ingerindo ou inalando ela, e aí pode haver transformações na parte digestiva, respiratória, né, e região cutânea também, tá? Não devemos tirar nenhum rótulo, né, nenhum rótulo dos nossos produtos que se encontram dentro do hospital, tá? Temos que manter eles com a rotulação verdadeira, tá? E uma outra coisa também é que não fazemos a reutilização de embalagens, né? Tem algum tipo de embalagem de produto químico, a gente simplesmente vai descartar, nós não vamos utilizar. Quando a gente fala um pouquinho de quimioterápico, né? Nós temos que avaliar que não podemos, né? Como posso dizer para vocês? Que nesse acidente que eles podem cometer, a contaminação do ambiente, né, tem que ser acondicionada, né? A saída, né, da medicação, o processo tem que ser acondicionada, né? Eu tenho que ter um local, né, que eu consiga fazer um derramamento desses produtos sólidos e químicos, né? E outra coisa, quando a pessoa acaba sendo contaminada, né, por uma inalação ou uma medicação, nós temos que comunicar isso também para a CCIH e para a medicina do trabalho, né? Praticamente eles vão abrir um CAT, né? E aí vocês vão ser acompanhados aí por um período, tá? Não, lembrando, não podemos comer e beber dentro da nossa unidade, tá? Isso está proibido, por motivo de higiene, infecção e contaminação, né? As gestantes vão ser afastadas caso tenha algum quimioterápico dentro do hospital.
Se elas não forem afastadas, elas vão ser manuseadas para uma outra unidade, tá? Que mais? Fornecer aos trabalhadores dispositivo de segurança que minimize a geração de aerosóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e da administração desse quimioterápico, né? Lembrando que se para administrar um quimioterápico eu tenho que estar totalmente paramentada, né? Um avental mais específico, luva, né? Nós temos que tomar um cuidado aí muito importante aí, tá? Para que a gente não venha se contaminar. E os materiais que a gente está utilizando de proteção individual é essencial. Se a gente vai colocar um avental, eu não posso subir a manga, porque a manga longa é para evitar com que a minha pele tenha contato para que eu não venha ter nenhum tipo de infecção ou contaminação, tá? Então, vamos utilizar os nossos materiais de forma adequada. O óculos, vamos colocar no óculos. A máscara, vamos acoplar no nosso rosto de forma adequada. Um gorro, né? E o nosso avental de manga comprida sem erguer a questão do punho, tá? Quais são os riscos com os gases medicinais, né? Um dos maiores riscos que nós temos são as gestantes, né? Porque esses gases, se você acaba inalando, dependendo da quantidade que você inalou, você pode trazer alguns danos ao seu bebê, tá? Então, nós vamos observar todas as recomendações, né? Vamos fazer uma preventiva, uma corretiva, né? Vamos avaliar os nossos cilindros. Se ele estiver vazio, a gente não pode ficar transportando, tem que solucionar, solicitar com que a equipe venha a fazer a troca desse equipamento, né? Então, o pessoal da manutenção vem trocar alguns equipamentos para a gente, né? E todas as informações devem estar disponíveis, né? Para os trabalhadores, né? Tudo o que aconteceu, eles têm que estar cientes para poder estar acompanhando também. É proibido, né, utilizar equipamentos com vazamento de gás, né, identificação que não tenha nenhuma válvula de segurança, né, que esteja dentro do ônibus, desculpa, que esteja dentro da unidade, quando vai manipular o cilindro, tem que estar com EPIs também, tá? Não é só nós dentro do hospital, mas quando nós que estamos na linha de frente, mas os terceirizados, a equipe da manutenção, quando for manusear o nosso cilindro, tem que estar paramentados, tá? O que mais? Não podemos utilizar o cilindro sem válvula, né? Não podemos transferir, tirar de um cilindro e passar para o outro o gás que contém ali, tá? E lembrando-se que deu alteração, eu sei que eu tô com um paciente grave, vai precisar usar um produto ventilatório mais forte, mais potencializado, comunico com a minha colega, né, que ela tá gestante lá, que ela não pode ficar, né, e vou avisar pro pessoal, olha, quando vocês vierem trocar, venham totalmente paramentados, tá? Porque para que não aconteça de que eles acabem inalando e se intoxicando com esses produtos, tá? Todos os materiais de risco têm que estar sinalizado com questão de perigo, né? Os nossos produtos não podem estar expostos, né, à irradiação, porque podemos vir a adquirir alguma patologia, alguma doença, né? Então, nesse momento, não queremos expor os nossos colaboradores a nenhum tipo de danos, né? Na verdade, nós queremos que ele trabalhe de uma forma com qualidade, né? E que ele venha fazer o melhor em prol ao paciente, fazendo uma prevenção, né? Não piorando a situação de até ele mesmo ter que vir se contaminar, tá? Não podemos deixar que, se eu tenho algum
alguma mobília com algum tipo de contaminação, eu não vou encostar, eu não vou sentar, porque eu posso propagar, eu posso levar esse tipo de infecção para outras pessoas, tá? A área hospitalar, como os artigos, tem as suas classificações devido às suas complexidades, né? Então, eu trabalho numa clínica de UTI, é uma alta complexidade, né? Então, eu vou avaliar, né, quais são os materiais adequados para aquela unidade, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Encontro vocês na próxima aula.